Então, essa nossa linha do tempo, ela começa com 7.000 anos atrás. 7.000 não. 7.000 antes de Cristo. Data em torno de 9 a 10.000 anos atrás. Os primeiros relatos que a gente tem, que a ciência localizou, isso se não for encontrar mais antigos, mas aí não vale a pena ficar debatendo sobre isso para não criar especulação de nada. A questão é o seguinte. Há 7.000 anos atrás, há 9.000, 10.000 anos atrás, nós tínhamos um contingente ali de mais ou menos entre 5 e 10 milhões de pessoas. Tá? 5 milhões de pessoas mais ou menos. E o que vocês sabem? Todo mundo aqui transita tranquilamente por esse assunto. Vocês sabem que tem a história dos Anunnaki, que vieram aqui e prepararam a humanidade para trabalhar para eles. Literalmente para ser escravo deles. Tá? Esses caras mexeram na parte genética e tal. E acabou surgindo o nosso Homo sapiens sapiens. Tá? A grosso modo é isso. Isso para mim é infinitamente mais antigo, mas como eu falei, eu vou trabalhar sobre o que todo mundo conversa, para não ficar uma coisa muito etérea para vocês, tá? Mas o que a gente tem como padrão no surgimento babilônico, né, sob liderança dos Anunnaki? Nós tínhamos 3 procedimentos que basicamente foram a estrutura de toda a humanidade e ainda vem sendo. Que é o quê? Tu precisa de uma ordem de poder, de ordem política, que vai utilizar como combustível o processo religioso. Tá? Através do processo religioso, tu vai conseguir controlar esse cara. Né? Então, tu vai ter uma ordem política muito pequena, quase toda uma população servindo essa ordem imperialista, digamos assim. A massa, a liga de conexão, passa a ser a fé. Tá? E os conflitos, as guerras, também fazem parte dessa massa do bolo, onde os escravos vão ser utilizados como peça de manobra para que exércitos sejam criados e conflitos sejam aplicados naquele poderio que ele se encontra. Certamente, a gente vai trabalhar em torno de 1 ou menos de 1% de uma população que era bem de vida, que comandava, que estava no pico da pirâmide. E 99% de uma população escrava. Mas aí nós estamos falando sobre início de humanidade, coisa do tal, isso pode até ser aceito. O problema é que quando a gente troca de cultura e pega o primeiro império, que vocês vão ver ali, ó, há mais ou menos 5.000 anos, o início do Império Egípcio, ali já começa meio estranho, porque já começa falando sobre a grande era de ouro, né, que foi muito válida, onde a Terra ela era maravilhosa. Mas vale a pena lembrar que essa qualidade de vida também era estipulada ou alocada aos nobres. E igual, tinha-se um contingente quase que totalitário de escravos na sua ordem social. Impérios nascem e caem, mas não modifica a sua forma de ação. Junto, mais ou menos, com os egípcios, ali na América Central, nós estamos com uma cultura fortíssima, que são a raiz asteca, maia e inca. Também uma cultura de poder extremamente agressiva no coletivo. Tá? Mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, nós temos um império fortíssimo, que foi o Império Persa, que traz um pouco uma pequena diferença referente aos anteriores, mas que logo em seguida vai vir com força total. Os romanos também, em torno de 700, um pouco mais antigo que os persas, formaram um dos maiores impérios do planeta. Isso nós estamos considerando até o início da última era, tá? De 2.000 anos atrás. Por que eu estou colocando isso? Porque eu tentei mostrar através daquele mapa que alguma coisa vinha numa continuidade, numa contínua, e de repente, do nada, isso tomou uma outra proporção e a coisa simplesmente degringolou. Bom, por que eu estou colocando essas imagens para vocês aqui desses impérios? Porque todos esses impérios têm uma coisa em comum. Além deles trabalharem sobre o poder e de todos serem militarizados, né? Como é que se chama a palavra quando tu ataca alguém? Perigoso, vamos usar essa palavra aí, tá? A maioria deles, dentro do processo de fé, trabalhou com magia. Magia de alta potencialidade. Tá? O Império Sumério, o Império Egípcio, os Maias, os Incas, os Astecas. Dá uma pausa
entre os persas, mas porém eles trabalham muito fortemente com uma raiz religiosa que também trabalha com parâmetros de conexão. E logo em seguida, finalizando o Império Romano, basicamente ali com a marca de Constantino, começa uma nova postura no início da era. Por que eu estou falando isso? Bélicos, ótimo, obrigado. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente fala em vidas passadas, a gente se foca em pontos mínimos sobre um pai, uma mãe, um irmão, né, um amigo. Muitos se colocam como sacerdotes, reis. E na verdade não. Na verdade eu quis colocar aqui que todo o processo da humanidade solta foi escrava e foi dependente de manipulações espirituais. De grave a mais gravíssima. E isso é padrão. Isso é padrão. Até a igreja, quando começa com o cristianismo, e a igreja, me desculpa aos seus adeptos, mas ela deveria ser revista quanto ao respeito apostado nela, porque se eu não posso falar sobre Hitler, eu não posso falar sobre a igreja. O que a igreja fez, o que a igreja católica fez por mais de 1000 anos, é algo que não tá no script. Entende? As marcas que o catolicismo fizeram na história da humanidade, ao longo do período a gente não vê nada igual. Nada igual. Nada igual. E a Igreja Católica é detentora de toda a vertente dogmática que a gente carrega hoje. Se tu vai pro kardecismo, pra Umbanda, né, pra Igreja Evangélica, tu vai se basear na Bíblia, tu vai se basear no que o Concílio de Nicéia montou para vocês, né? A gente sabe, claro, alguns estudiosos da Bíblia, eles são estudiosos, mas eles também são já ligados àquilo. Então, eles sempre vão transformar a situação de forma protetiva na visão deles. Mas a verdade é que é um problema. Na verdade, o processo dogmático, aí que vem o ponto, o processo dogmático, ele vem sendo uma forma de controle do início da última era dos homens até agora. E essa era dos homens, eu digo dato em torno de 12 a 15 mil anos de humanidade. Há 12 mil anos, o homem vem tendo medo de Deus ou de deuses. E isso vem sendo um padrão limitador no avanço dele. Estou colocando isso para bater de frente com uma tese que eu concordo muito pouco, concordo em alguns pontos, mas concordo pouco, que é o fato de estarmos evoluindo. Se tu considerar que o planeta Terra é um planeta prisão para marginais degradados, e tu te considerar um degradado que hoje melhorou padrões, beleza. Não vou debater contigo sobre isso. Foi isso que tu considerou como a tua própria verdade. Meu problema não está nisso. Meu problema são aqueles que não deveriam estar e que estão sendo ensinados a acreditar que são isso. E isso eu não vou admitir. Então, tu quer te considerar um marginal de alma, uma alma pequena que chegou aqui há 10, 15, 20 mil anos, e hoje tu é um cara melhor e melhorou condutas, parabéns. Parabéns pelo reconhecimento. Mas não é sobre ti que eu tô falando. Eu tô falando sobre aqueles que não são, que não eram marginais, que não eram escravos, que não eram ordinários. E acabaram caindo aqui e tiveram que passar por todo esse registro histórico de magia, de tortura e de dor, aonde a vida de vocês foi alocada a serem daquela maneira. Aonde cada decisão de vocês não tiveram um arbítrio, como hoje também não tem. Mas naquela época muito menos. Vocês não tiveram um arbítrio de dizer, isso eu não quero. Porque o sistema imperialista é extremamente agressivo, sempre militarizado, sempre buscando a eliminação completa da qualidade de vida e fingindo dizer que dava para vocês, como hoje ainda é, só que de uma forma mais maquiada. Hoje eles conseguiram dar Novalgina para muita gente, o cara pensa que ele tem liberdade, mas ele não tem nenhuma. Ele é um escravo do sistema. E ele está emburrecendo. Eu estou fazendo essa live porque eu vejo a quantidade de pessoas que estão buscando informações fora, e vocês sabem, eu não tenho papo na língua não. Se eu errar, eu peço desculpa, mas até agora meus erros têm sido muito pequenos. Há muita bobagem sendo falada. Há muita bobagem sendo colocada sobre... Primeiramente, os valores íntegros foram trabalhados por basicamente 10 mil anos por uma ordem que queria que vocês fossem enfraquecidos e não fortalecidos. Quando vocês têm a chance de se livrarem do dogma e dessas amarras, vocês são consumidos por falsas informações sobre alienígenas, sobre ideias de conspirações globais, e vocês estão perdendo tempo pra caramba
e não estão achando o fio da meada, e isso está deixando vocês tensos. As técnicas já não estão mais sendo eficazes como antigamente. Está muito mais difícil para o operador utilizar o seu procedimento e do clínico, o clinicado, se colocar num ponto mais favorável de avanço quando se fala em tratamento. Eu já falei várias vezes para vocês o quanto vocês não têm culpa das questões maiores. Claro, tem culpa quando sabe que devia calar a boca e não cala. Sabe quando podia frear e não freia. Sabe quando até podia mentir para não piorar. Mas aí quer ser honesto e prejudicar. Isso é uma falha. Mas o que a gente está tentando abordar aqui é aquilo que consome a alma de vocês, no dia a dia de vocês. A culpa de processos passados. Já falei, não existe karma, não tem como definir karma. No momento em que um plano espiritual dominante e negativado tem total controle sobre a vida de vocês. Entenderam? Então o karma tem que ser muito revisto. Há procedimentos em que pode ocorrer sim, não vou dizer que não, mas não é costumeiro como se fala. Tá? Pena que a setinha do computador não tá pegando, que eu tive que enjambrar aqui para essas imagens aparecer. Mas, deixa eu dar um zoomzão aqui legal para vocês verem essa cena. Isso aqui, ó. A maioria de vocês passou por essa época aí. A Inquisição, os últimos 2000 anos. A maioria de vocês passou por isso. Às vezes vocês têm um bloqueio sobre um processo religioso ou mediúnico por questão disso. Os níveis de torturas foram máximos. Vocês foram machucados. Vocês sofreram. Vocês perderam família. Vocês viram esposa e filhos sendo degolados na frente. Vocês foram mortos na frente da família de vocês. Todos vocês passaram por isso. Algumas dezenas e algumas centenas. Por que algumas centenas passaram por isso? Porque eu já disse, quem manda na terra é o mal. Toda vez que ela poder acabar com a força de um trabalhador, ela vai fazer isso. Tá? Nós temos vários procedimentos. Eu coloquei ali a imagem do touro, o touro de bronze. Metia fogo ali dentro e tu urrava ali dentro. Fogueira, objetos de tortura, óleo fervente. Nós estamos falando de tortura a nível máximo, que foram feitas, que ocorreram tanto no físico quanto no astral. Porque nessa época, o espiritual da Terra não era considerado um espiritual de luz. Caramba, velho. A ação desses 2000 anos fez a Terra ficar dessa forma aí, ó. Os maiores trabalhadores, pessoas com características fortes na ação, foram humilhadas, foram trabalhadas a não se reconhecerem. E o quadro que vocês pegaram nos últimos 2000 anos foi exatamente esse. Desde aquele mais limpo, que está aqui, para esse que está lá embaixo na ponta. Esse foi o avanço do planeta e vocês estavam ali no meio. Ahu! Comando!